E aí, galerinha do oitavo ano, bora aqui finalizar a nossa correção da revisão da prova Teresina. A gente tinha parado na questão 10 e vamos dar continuidade. Na questão 11 também é um probleminha. Probleminha que fala de um som que à vista custava R$ 800 e em 3 prestações de 395. A pessoa lá não quis comprar à vista e preferiu pagar em 3 de 395. E aí ele pergunta, quanto ele pagou a mais? Quanto que ele pagou a mais? Então, o que eu resolvi fazer? Se ele à vista era R$ 800 e em prestação era 3 de 395, eu quero descobrir logo quanto é que dá ele a prazo, né? Quanto é que dá essas 3 prestações. E para isso eu fiz a multiplicação por 3. Multipliquei todos os números lá, ó, direitinho, e deu 1.185. Aí, para mim saber o que ele pagou a mais, eu faço uma continha de menos com 800. Fiz a continha de menos e aí sobrou R$ 385. Então ele pagou R$ 385 a mais. Fazendo assim, a gente vê que a resposta correta é a letra B de bola. E a nossa questão 12. Na nossa questão 12, fala que uma pessoa tinha R$ 500 na sua conta. Daí ela fez umas operações, né? Se ela tinha R$ 500, primeiro ela fez um saque de 280. Então o que eu fiz? 580, o saque é tirar. Então eu fiz a continha de menos. Diminuí 500 menos 280, que sobrou 220 positivo, que o 500 é maior, né? Sobrou positivo. Depois ela fez um depósito de R$ 120. Um depósito acrescentou. Então eu somei 220 com 120, que dá 340 positivo. E aí depois ela fez um saque de 360. 340 tirou 360. Não pode. Você percebe que vai ficar um saldo negativo. Só que eu tenho que fazer a conta de menos conforme a regra. O maior em cima e o menor embaixo, né? Então 360 menos 340 vai dar 20. Só que é 20 negativo, por quê? Porque o positivo que eu tinha era 340 e ela está tirando um valor maior. Então lá na conta vai ficar devendo 20. Então o saldo que ficou foi um saldo negativo de R$ 20. Às vezes aparece a palavra negativo e às vezes pode aparecer só menos 20. Beleza? Então fazendo assim a gente vê que a resposta correta é a letra B de bola. E na questão 13, uma questão também parecida, só que no caso ela estava com saldo de R$ 200, depois ela tirou 180, ela está com 200 positivo, tirou 180, tirou, continha de menos. Então, ó, 280 menos 180, sobrou 20 positivo. Depois desse 20 positivo ela fez o que? Ela pagou 174. Então perceba que ela vai pagar um valor maior que ela tem. Então a gente já sabe que ela vai ficar devendo menos. Só que a continha a gente faz normal, o maior em cima e o menor embaixo. 174 menos 20, 154 negativo. Depois disso ela fez o que? Pagou 119. De novo ela pagou 119. Então tá aqui o detalhe, se ela já estava devendo 154 e ainda pagou, você tem que perceber que essa dívida vai aumentar ainda mais. É como se eu tivesse duas contas de menos, dois sinal de menos, e quando eu tenho dois sinal de menos, você vai somar. Então aqui é um detalhe importante. Ela estava devendo e ainda pagou, ou seja, essa dívida vai aumentar. Então se eu fizesse uma conta de menos, essa dívida não iria aumentar. Então eu fiz foi somar, só que eu somei sabendo que o resultado vai ser negativo. Então eu somei 119 com 154. E aí eu tive 273 negativo. E por fim ela depositou o 350. Agora sim, se eu estou lá embaixo com menos 273 e eu coloco, eu acrescento, essa dívida vai subindo, ela vai diminuindo essa dívida até quando zerar e talvez fique positivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um continha de menos. 350 menos 273, que vai sobrar 77. E aí por que ficou positivo? Porque o 350 é positivo e o 273 é negativo, e sempre a gente deixa o sinal do maior.
Então, a gente percebe que o nosso saldo ficou positivo de R$ 77, ou então ficou mais 77. Então, a nossa alternativa é a letra, que eu não sei. Vocês vejam, eu não lembro qual é a letra não, mas vocês verem aí qual é a letra que tem 277 positivo, tá bom? E a nossa questão 14. Nossa questão 14 já vai entrar falando sobre números inteiros e temperatura. Então ela diz o seguinte, que uma temperatura inicial era 10 graus Celsius. Aqui no caso não tem sinal porque é positivo. E aí ela diminuiu 15. Qual a nova temperatura? Então, ó, quando falar em diminuir, não saia logo fazendo continha de menos não. Quando tem temperatura é fácil, mas tem que ter atenção. Aí o que eu costumo fazer? Eu faço um gráfico como se fosse um termômetro. Ó, coloquei o 10 lá em cima, que ele é o maior. Vai chegar no zero, não é isso? E abaixo do zero vai ficar os negativos. Então o que eu percebi? Que do 10 até o zero, ela já caiu 10. Então se ela está dizendo que caiu 15, ela vai cair mais 5 abaixo do zero. E o número 5 que tem abaixo do zero é menos 5. Então se ela cair 15, ela vai parar no menos 5 graus Celsius. Então se você fosse fazer só 10 menos 15, podia ser o 15 menos 10 ia dar 5 positivo. Então preste bastante atenção. Observe que cair 15 vai chegar no zero e depois que vai descer abaixo do zero. Não sair fazendo cálculo, fazer um esboçozinho para tirar a dúvida, tá bom? Então sendo assim, a alternativa correta é a letra B de bola. E a questão 15. A questão 15, a temperatura inicial é de 5 graus Celsius. E aí acontece uma situação que depois ele marca a temperatura e a próxima temperatura vai ficar em menos 2. Aí ele pergunta, o que aconteceu com a temperatura? Será que ela caiu, se ela subiu, o que aconteceu? Aí para não ficar com dúvida, eu faço o esboçozinho do termômetro. O 5 é o maior, vai chegar no zero e depois vai chegar no menos 2. Do 5 para o 0 já caiu 5 e do 0 para o menos 2 vai cair 2. Então a temperatura vai cair 7 graus. Então vai cair 7 graus. Se você fosse fazer só uma conta de menos, né, 5 menos 2, aí você iria errar. Então eu faço esse esboço, analiso com calma e marco a letra D de dado. E a nossa questão 16. Questão 16 fala sobre retas, né? E aí ele quer saber, ele te dá uma reta com várias marcações, um número, uma letra, e pergunta qual é o valor dessa letra. No caso aqui, qual o valor de K? Então, ó, você percebe que tem um 0, 3 espaços tem um 12, e lá no final tem um K. Como é que eu faço para saber? Essa aqui dá de você analisar mentalmente. Ó, se tem 3 espaços do 0 para o 12, 12 dividido para 3 vai dar 4. Então, cada espaço desse vale 4. Então, eu saio contando. 12 com mais 4, 16 mais 4, 20, mais 4, 24, mais 4, 28. Então eu percebo que a letra K vale 28. Então nossa alternativa correta é a letra D de dado. Essa foi da de fazer direta, viu? Já na questão 17, não dá de fazer tão simplesmente, né? De cabeça, mas dá. Então o que eu fiz? Tem uma reta. E aí eu percebo que tem um 17 marcado aqui e tem um 52. Então, ó, do 17 para o 52, quantos números tem? Então, para saber quantos números tem, eu subtraí 52 menos 17, que achei 35. Aí eu faço o quê? Eu conto quantos espaços tem entre os dois. E aqui eu vou ter uns 5 espaços, então eu vou dividir esse número por 5. 35 dividido para 5 vai dar 7. Se precisar fazer a lista, faz. Mais 7 vezes 5 dá 35. Então, quer dizer que cada espaço desse vale 7. Então, se eu tenho 17, eu somo 7. Aí vai dar 24. Se eu somo 7, dá 31. Se eu somo 7, dá 38. Então, a nossa letra M vale 38. Resposta, letra C. E a nossa questão 18 também deu uma reta e perguntou qual é o valor de P. Qual o valor de P? O que eu fiz? Ó? Do 0 para o 18 dá 18 números. E aí eu conto quantos espaços tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser o 18 dividido para 6. Fiz a conta de divisão que dá 3.
Então cada espaço vai valer 3. Aí eu vou só numerar. Se cada espaço vale 3, só que aqui você percebe que está antes do zero. Então são negativos. Ficam menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 15. Sendo que na letra P ficou menos 12. Então a alternativa correta é a letra D de dado. E para finalizar, a questão 19 e 20 é de expressões numéricas. Ele deu aqui uma expressão numérica qualquer. E aí a primeira coisa que eu vou ter que relembrar com vocês é o jogo de sinal. Quando você tem número entre parênteses e fora, você tem que fazer o jogo de sinal. E também quando tem uma multiplicação ou divisão. Então, sempre que o sinal for positivo, os dois positivos, vai ficar mais. Se os dois for negativo, vai ficar mais. E se for um negativo e um positivo, ou um positivo e um negativo, vai trocar por menos. E aí, feito isso, como aqui só tem mais e menos, eu vou tirar todo mundo do parênteses fazendo o jogo de sinal. O menos 5 eu só retiro. Aqui eu tenho mais e o mais 16. Mais por mais a gente vê que dá mais. Então ficou mais 16. Aí eu tenho menos e menos. Menos e menos dá mais. Então ficou mais 22. E aí eu tenho mais e menos, que dá menos. Então ficou menos 13. Feito isso, eu vou seguindo a ordem. E lembrando da outra observação. Qual é a observação? Sinais iguais você soma. Sinais diferentes você diminui. E sempre você vai conservar o sinal do maior. Então vamos pegar esses dois. Os sinais deles são diferentes. Então o sinal diferente você diminui. 16 tira 5, 11. Sempre conserva o sinal do maior. O maior é 16, ficou mais 11. Repetiu mais 22, repetiu menos 13. E agora eu pego esses dois. Os dois têm sinais iguais, então sinais iguais você soma. 11 com 22, 33. Sinal do maior é mais. Repito 13. Novamente ficou sinal diferente. Sinal diferente diminui. 33 tira 13 dá 20. E aí eu conservo o sinal do maior, que é mais. Então ficou o resultado de mais 20, letra A. E a questão 20, está aqui a expressão. Essa expressão a gente percebe que tem multiplicação, tem divisão, tem mais e tem menos. Então, pela regra, primeiro a gente resolve os parênteses, tá bom? Primeiro você resolve o que tem no parênteses, né? Depois pode ser o vezes ou divisão. E por último, o mais ou menos. Isso dependendo da ordem que ele aparecer. Então, a primeira coisa eu vou fazer os parênteses. Então, eu repeti o 4 e fiz o parênteses. Menos 2, menos 3. A gente percebe da questão anterior que são sinais iguais, você soma. 2 mais 3 deu 5. Conserva o sinal do maior. Repetiu mais 15, dividido dentro do parênteses. Sinal diferente. 8 tira 3, 5. Sinal do maior. Pronto, tirei do parênteses todo mundo. Agora, pela regra, eu vou fazer vezes ou divisão. Então, vou fazer o vezes. 4 vezes 5, 20. Na multiplicação precisa do jogo de sinal. Então eu tenho mais aqui do 4 e o menos. Mais por menos, se você verificar vai dar menos. Então ficou menos 20. E aqui eu posso fazer logo a divisão. 15 dividido para 5 dá 3. Sinal do mais com sinal do mais vai dar o próprio mais. Sobrou menos 20 mais 3. Sinais diferentes você diminui. 20 tira 3, 17. E conserva o sinal do maior. Tendo aqui como resultado letra D de dado, menos 17. Tá bom? Então é isso, gente. Vejam, revejam, estudem e uma boa prova para vocês.